Fala, vestibulandos de todo o Brasil! Mais uma questão do XP Resolve. A plataforma Explica aí para resolver os seus problemas. Resolver como? A gente aqui analisando, destrinchando a questão para você, minha vida. E essa questão nós vamos trabalhar essa competência. É a competência 1. Então, competência 1, ela é muito fácil, que ela é sobre cultura. Toda questão que você vê sobre cultura vai ser competência 1. A competência 1, nesse caso aqui, e nós vamos trabalhar essa habilidade aqui, ó. A habilidade 1. Então, essa habilidade, a competência 1 fala o quê? Você tem que compreender os elementos culturais que constituem a identidade. E essa habilidade 1 aqui é você conseguir interpretar historicamente fontes documentais acerca dos aspectos culturais. Então, vamos falar aqui de uma questão sobre Idade Média. Vai misturar, repare. Nós temos então que analisar esse documento. Repare só. Veja, qual a relevância do estudo das relações de poder? E esse estudo das relações de poder apresentada nos textos. Então, vamos lá. Texto 1, vamos ler, devagarzinho, minha vida. Devagarzinho é mais gostoso, minha vida. Páscoa Vieira, século XVII, nasceu em Massagano, no interior do atual território de Angola. Então, ó, veja aqui, ó, Angola, África, 1658 é o quê, minha vida? Século XVII, Idade Moderna. Essa era o quê, ó? Filha de cativos, sendo ela própria serva de uma senhora chamada Domingas de Carvalho. Então, mostra a relação dela, a relação de escrava, que a batizou e realizou seu casamento com outro cativo, ou seja, com outro escravo, na mesma propriedade, de nome Aleixo. Em 1695, foi vendida e embarcada para Salvador. Olha, minha vida. É falando sobre o quê, minha vida? É falando sobre história da África. História da África, para a gente conhecer mais um pouquinho sobre a história da África, que a gente não conhece. Não é à toa que tem uma lei, minha vida, que é a Lei 10.639/03, que obriga as escolas de todo o Brasil a ensinar a história da África e da cultura afro-brasileira. Você conhecia essa lei? Conhecia? Ah, pois conheça, porque já caiu 4 vezes, minha vida, essa lei no Enem. 4 vezes. E aqui a gente tem, ó, anos mais tarde, estabeleceu relações conjugais com o cativo Pedro Ardas, motivo pelo qual no ano 1700 foi denunciada a Inquisição de Lisboa. Olha que absurdo. Então, ela era da África, nasceu em Angola, mas foi vendida, chegou no Brasil, ela foi o quê? Foi considerada escrava, então foi vendida como escrava e chegou no Brasil, casou-se com outro escravo, Pedro Ardas. Pois bem, só que ela já era casada, né? Esse é o problema. Vamos lá, continuando. Por isso que ela foi levada à Inquisição. Uma negra foi levada à Inquisição. Pois bem, continuando. Conhecer essa história? Massa, né? Páscoa possuía várias culturas. Ó, aqui nasceu aonde? Em Angola, que era escrava de Domingas de Carvalho, que casou nesse caso, ó, batizou. Então, o que? Se ela batizou nesse caso, é porque ela foi transformada para a religião católica, né? Aí vem, ó, possuía várias culturas, 2 línguas, o quimbumbo e o português. Porque o quimbumbo da sua região, né? Local, onde ela nasceu, né? Local. E o português? Porque ela sofreu o processo de aculturação, não foi? Ela não veio para o Brasil, trazida como escrava, então sofreu o processo de aculturação. Foi obrigada a aprender o português. A cultura africana de sua infância e juventude foi pouco evocada no processo. Em contrapartida, demonstrou um conhecimento aprofundado do catolicismo romano. Por quê? Porque ela foi obrigada, que a Igreja Católica aqui no Brasil, período de escravidão, aqui é o que ainda? Brasil colônia, ela foi obrigada a ser católica. Seu marido na Bahia vinha de outra África. Quem foi seu marido? Pedro Arvas, que foi o que? Escravo também, trazido de outra região, diferente da sua. De um universo cultural e linguístico diverso. Perfeito. Foi trazido de outra região, então ele vai ter outra cultura, vai ter outra língua. Ela morava em Salvador, mas seu destino foi decidido em Lisboa.
sede do tribunal que a condenou iria modificar o curso da vida. Tá de brincadeira, né? Então ela foi escravizada, foi vendida para o Brasil, chegou aqui no Brasil, teve relações conjugais com outro homem, mas já que ela foi batizada lá na África e foi casada lá na África, ela nesse caso sofreu o processo de Inquisição em Lisboa. O absurdo do absurdo, mas existiu. Olha que história. Aí vem, qual a relevância do estudo das relações de poder? Relações de poder apresentadas nos textos. Letra A, expor o legado de uma líder. Falso, porque o texto não trouxe Páscoa como sendo uma líder. Não trouxe. Então, não trouxe, olha, não trouxe. Confirmar a condição de liberta. Falso, porque em toda a vida ela foi o quê? Escrava, desde que saiu da África até chegar no Brasil. Denunciar o caráter de uma pagã. Aí, vestibulando, poderia ser aqui, ó, um distrator, né? Denunciar o caráter de uma pagã. Pagã é uma pessoa que não acredita na religião católica, né? Ou, nesse caso, retirar a personagem do anonimato. Veja, vestibulando, essa questão ela não é fácil. Não é fácil. Você tem que analisar o texto 1 e o texto 2 e ter noção sobre essa lei. E essa lei, vestibulando, ela quer o quê? Vou repetir pela segunda vez essa lei. Ela quer que você, vestibulando, saibam que hoje em dia é obrigatório a estudar a história da África e da cultura afro-brasileira em todas as escolas do Brasil. E para que estudar a história da África? Para que estudar a história da cultura afro-brasileira? Para a gente conhecer a história do povo que formou o povo brasileiro. E aí essas histórias a gente não conhecia. Então essas histórias a gente não conhecia. E por que a gente está conhecendo? Por causa dessa lei. Está aparecendo cada vez mais o quê? Dissertações de mestrado, teses de doutorado, trazendo a história do negro, sendo agora o quê? Protagonista. Ou seja, retirar a história desse povo do anonimato. Essa história do negro no Brasil foi por muito tempo o quê? A história do negro no Brasil foi por muito tempo, a história do negro no Brasil, silenciada. Só que agora, textos como esse, caindo no Enem, teses de doutorado, dissertações de mestrado, estão trazendo, tirando o negro do anonimato, minha vida. Por isso o gabarito vai ser a letra D de dado. Então, vestibulandos, que você tenha aprendido mais um pouquinho de história. Gostou? Entendeu? Aprendeu? Deixa um joinha aí pro papito. Não custa nada, minha vida. Você que assistiu, aquele abraço.